Olá pessoal, tudo bem? Então, como combinado na segunda aula, esse é o vídeo de revisão da segunda aula e a gente trabalhou a congruência de triângulos. No primeiro momento foi colocado um problema para que vocês, quem tivesse online durante a aula resolvesse, em que dois terrenos, esses dois triângulos representam dois triângulos, dois terrenos congruentes, ou seja, são dois terrenos iguais. Esse é o símbolo que representa a congruência entre dois triângulos. Então vocês tiveram que trocar as informações, ou seja, nesse triângulo aqui, ABC, a gente possui ângulos internos, e no triângulo DEF, a gente também possui ângulos internos, associando os dois de forma que a gente encontre os valores dos ângulos. Bom, no primeiro triângulo, ABC, a gente possui um ângulo de 30 graus e outros dois ângulos desconhecidos, mas a gente sabe que Y é um ângulo agudo, ou seja, menor que 30 graus, e X a gente não tem certeza que ângulo que é. Como os dois triângulos são iguais, analisando então o segundo triângulo agora, a gente tem a informação de um ângulo de 60 graus e um ângulo desconhecido também. Mas a gente também sabe que é um ângulo agudo. Esse ângulo W a gente não tem certeza se é um ângulo agudo, um ângulo reto ou obtuso. Então, W e X são bem parecidos, né? Enquanto aqui temos dois ângulos agudos e nesse aqui também dois ângulos agudos. Dessa forma a gente pode relacionar que nesse triângulo aqui, Z é igual a 30 graus, como no primeiro triângulo Y é igual a 60 graus. Relacionando esses primeiros ângulos, a gente sabe, sabendo que um triângulo possui 180 graus de ângulos internos, a gente pode fazer a soma de 180 menos 30, que é um dos ângulos, menos 60, que é outro ângulo, que a gente encontra 90 graus, sendo o valor de graus, o valor do ângulo respectivo ao outro valor que a gente não conhecia. Então, X e W vão ter os valores de 90 graus, os dois, porque eles são dois triângulos iguais. Então, aqui a gente já conseguiu relacionar os ângulos internos. Agora, as medidas dos lados. Bom, a base desse triângulo aqui, M, ela possui ângulos de 60 e 30 graus. Vamos procurar nesse triângulo se tem alguma medida desse lado que possui ângulo de 60 e 30 graus. 60 e 30 graus. Possui 17 metros. Então, M a gente pode relacionar que possui 17 metros. Assim como 8 metros, que é a informação desse triângulo, está entre um ângulo de 60 graus e 90. Vamos procurar aqui, 60 graus e 90 é a letra N. Então, a gente já encontra outro valor de um lado. Bom, o lado P e Q, a gente desconhece os valores. Mas, por se tratar de um triângulo retângulo, ou seja, possui um ângulo reto, que é de 90 graus, que a gente conhece agora, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que um cateto elevado ao quadrado mais um cateto elevado ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa elevado ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa é o ângulo, é a medida oposto ao ângulo de 90 graus, que é 17 metros. Então, realizando esse teorema de Pitágoras, a gente encontra que o valor de P e Q é igual a 15. Então, P e Q é igual a 15. Assim, encontrando o último valor do último lado desses triângulos. Bom, então, qual a principal característica que define dois triângulos congruentes? É que a congruência de dois triângulos ela é determinada quando os 6 elementos desses triângulos, ou seja, os ângulos internos e os lados desses triângulos, são iguais, possuem as mesmas medidas. No segundo momento, foi trabalhado a questão dos casos de congruência, porque existem condições mínimas necessárias de elementos que dois triângulos precisam para ser congruentes. Nesse primeiro caso, se a gente observar um triângulo que possui um lado, o ângulo, e outro lado congruente nessa mesma sequência, no caso é o caso 1, né, que é o lado, ângulo e lado. Ele possui um lado, o ângulo está entre os dois lados,
e o outro lado congruente, sendo esse lado AC congruente a DF e o lado AB congruente ao DF. E o ângulo presente em D congruente ao ângulo presente em A. Esse é o primeiro caso de congruência. A gente não precisa verificar se as demais medidas ou demais ângulos são iguais, porque a partir desse caso aqui, somente com esses três elementos, a gente já tem a certeza de que esses dois triângulos são iguais. O segundo caso é o caso de lado, lado e lado. Se um triângulo possui os três lados iguais, então a gente consegue também afirmar que são triângulos congruentes, tendo a medida AC sendo igual à medida DF, a medida AB igual à medida DE e, por fim, a medida CBC igual à medida EF. No terceiro caso, ângulo, lado e ângulo, a gente possui, diferente do primeiro caso, agora a gente possui a medida do lado estando entre os dois ângulos. Vamos supor que aqui seja uma medida de 5 metros, sendo congruente a esse triângulo aqui deverá ter a medida de 5 metros também. E o ângulo, vamos supor aqui que seja 60 graus, nesse triângulo o ângulo de x será 60 graus, supondo que aqui seja 30, nesse outro triângulo será 30 graus também. Então, tendo a medida de um ângulo desses dois ângulos iguais, um lado entre esses dois ângulos e outro ângulo, também se prova que existe a congruência. E por fim, o caso de lado, ângulo e ângulo oposto, onde que a gente tem um lado conhecido sendo congruente ao outro lado conhecido, possuindo um ângulo adjacente, que é um ângulo aqui, esses dois ângulos são iguais, e um ângulo oposto a esse lado conhecido. Então, o ângulo oposto a esse lado conhecido é o ângulo presente em D, ou, nesse triângulo aqui, presente em A. Esse seria o quarto caso de congruência. Agora, a gente possui um caso em que existem os três lados congruentes. Possuindo os três lados, a gente determina a congruência de um triângulo. Possuindo os três ângulos internos, a gente não consegue determinar a congruência? Então, vamos verificar. Aqui a gente possui dois triângulos equiláteros. Triângulos equiláteros é quando os lados e os ângulos internos são iguais. No caso, esse triângulo aqui, considerando só um triângulo, ele possui todos os lados iguais, com medida de 4, e os ângulos internos também são iguais em todos os pontos, de abertura de 60, 60 e 60. Então a gente pode relacionar que esses dois triângulos são congruentes, porque eles possuem a mesma medida de lados. Ó, aqui ele possui 4 e aqui todos eles possuem 4. Então os dois são congruentes. E os ângulos internos também, 60 graus são todos os ângulos. Agora, se a gente aumentar a proporção desse triângulo, percebam que o ângulo interno permanece sendo 60. Então os ângulos internos permanecem sendo congruentes iguais a esse triângulo. Mas o lado desse triângulo agora, ele possui 7,12 de unidades de medida de tamanho. Enquanto esse aqui possui 4. Então, a gente, somente a partir dos ângulos internos, a gente não consegue determinar a congruência de dois triângulos. A gente precisa dos lados, nesse caso.